Pensa só, será que uma única palavra tem o poder de redesenhar todo um cenário político? A gente vai explorar agora uma teoria bem controversa, viu? Sobre como o termo populismo teria sido usado para, na verdade, mascarar uma das ideologias mais influentes do século XX. Para começar, vamos a um quebra-cabeça. O que figuras tão, mas tão diferentes como Fidel Castro e Donald Trump, ou, sei lá, Lula da Silva e Jair Bolsonaro, poderiam ter em comum? Quer dizer, eles estão em lados completamente opostos do espectro político, mas ainda assim vivem sendo colocados no mesmo balaio. Para muitos analistas, a resposta para essa pergunta é uma palavra só: populismo. O problema é que esse é um termo super vago, né? Ele é usado tanto para descrever líderes de esquerda quanto de direita. Muitas vezes soa mais como uma crítica a um estilo de governar do que uma definição ideológica de fato. Na Europa, por exemplo, a palavra virou um insulto político do momento. É um termo conveniente. Mas e se essa conveniência toda não for por acaso? E se essa imprecisão da palavra servir, na verdade, a um propósito oculto? Algo que vai muito além de um simples xingamento. E é exatamente aqui que entra a tese do controverso filósofo brasileiro Olavo de Carvalho. Ele defendia que o uso tão disseminado da palavra populismo não era um acidente. Pelo contrário, faria parte de uma estratégia deliberada com que ele chamava de dupla utilidade. Segundo o Olavo de Carvalho, o termo servia a dois grupos ao mesmo tempo. Para o Ocidente, funcionava como uma desculpa perfeita para acreditar que o comunismo tinha morrido, sabe? Trocar uma palavra forte, cheia de história, por um conceito vago. E, ao mesmo tempo, para os próprios movimentos comunistas, essa palavra agia como um tipo de véu de invisibilidade, permitindo que eles se reorganizassem quietinhos, sem chamar aquela tensão toda que a palavra comunismo com certeza traria. Para entender a base dessa teoria do Olavo, a gente precisa voltar no tempo, lá para o comecinho dos anos 90. A queda da União Soviética criou um clima de muito otimismo no Ocidente, uma espécie de ilusão que, segundo ele, foi a chave para essa estratégia da linguagem funcionar. Então, em 1991, a União Soviética desmorona. Logo depois, surge a ideia do fim da história, que ficou famosa com Francis Fukuyama. Existia uma crença geral de que a democracia liberal do Ocidente tinha ganhado a guerra de ideias de uma vez por todas. E esse sentimento de vitória, de acordo com a teoria, acabou criando uma cegueira coletiva. Ninguém conseguia enxergar um possível ressurgimento da ideologia comunista. Só que, no meio desse clima todo de vitória, um filósofo francês, o Jean-François Revel, percebeu uma coisa estranha. Uma contradição enorme que simplesmente não batia com a narrativa otimista da época. No livro dele, La Grande Parade, que saiu no ano 2000, ou seja, quase 10 anos depois do fim da União Soviética, o Jean-François Revel fez uma pergunta que, na época, soava quase como uma provocação. Ele perguntou o seguinte: como é que, depois do colapso do seu principal representante no mundo, o movimento comunista estava, na verdade, crescendo em influência? Era uma observação que ia totalmente contra o otimismo da década. E sugeria que a ideologia não só tinha sobrevivido, como estava se adaptando. Para o Olavo de Carvalho, a resposta para a pergunta do Revel estava numa organização bem específica: o Foro de São Paulo. Ele foi fundado em 1990 pelo Lula e pelo Fidel Castro. O Foro juntava vários partidos e movimentos de esquerda da América Latina, e o Olavo via isso como uma grande prova de um ressurgimento comunista todo planejado. O Olavo de Carvalho sempre citava uma declaração atribuída ao Lula sobre o Foro, em que ele teria dito que lá eles discutiam assuntos sem que as pessoas de fora entendessem do que se tratava. Para o filósofo, isso era a confissão da estratégia, a prova de que eles estavam operando nas sombras, debaixo daquele véu de invisibilidade que a ausência da palavra comunismo permitia. Então, a teoria do Carvalho conecta os pontos mais ou menos assim. Primeiro, o termo populismo começa a circular com mais força, supostamente popularizado por figuras como Jorge Castanheda, um intelectual que já se declarou marxista. O objetivo, segundo a tese, era justamente usar essa palavra ambígua para se aproveitar daquela ilusão triunfalista do Ocidente, permitindo que o movimento se reorganizasse sem ser chamado de comunista. Isso nos leva à peça final desse quebra-cabeça na teoria do Olavo de Carvalho, o poder gigantesco de um clichê, de uma ideia simples que, uma vez que pega, se torna mais forte que qualquer prova em contrário. A ideia de que o comunismo está morto virou um mantra, sabe? Foi tão repetido, tão aceito depois da Guerra Fria, que, segundo Carvalho, ficou quase impossível para a grande mídia e para os intelectuais do Ocidente admitirem a existência de movimentos que, na essência, seguiam a mesmíssima ideologia.
Ok, mas e os resultados práticos dessa estratégia? O Olavo de Carvalho aponta para a onda de governos de esquerda que subiram ao poder na América Latina nas décadas seguintes. O número 12, ali, representa o pico de países latino-americanos que eram governados por membros ou aliados do Foro de São Paulo. Para ele, era a prova concreta do sucesso dessa tática de linguagem. No fim das contas, a teoria do Olavo de Carvalho, concordando com ela ou não, nos força a pensar numa questão fundamental. Será que uma palavra, ou a falta dela, pode ser tão poderosa a ponto de remodelar a realidade política? E talvez mais importante, a que outras ideias a gente pode estar cego hoje, simplesmente por não ter as palavras certas para nomeá-las?